Fala, rapaziada, graça e paz, beleza? E aí, tudo firme? Todo mundo firme? Seguindo em frente sempre? Isso aí. Quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um texto muito bonito. Eu creio que todos vocês conhecem já. Quem não conhece, eu vou dar depois as dicas de onde esse texto está, de onde esse acontecimento histórico para o povo de Deus está. Então, nós vamos falar sobre a passagem do povo de Deus, a transição do povo de Deus do Egito, da escravidão para a liberdade, da escravidão para do Egito, Mar Vermelho e Terra Prometida. A gente vai conversar um pouco hoje sobre essa transição, tá? Eu não vou me atentar a todos os fatos que aconteceram, eu não vou ler tudo, desde o chamado de Moisés, as pragas, tudo que aconteceu, não. Eu não vou ler tudo isso, eu vou ler apenas um versículo, mas desse versículo, ele é o versículo chave para a nossa mensagem de hoje, ele é o versículo que ele vai ser o tema central de tudo aquilo que a gente vai abordar, de tudo aquilo que a gente vai falar, tá? Eu vou fazer um resumo bem rápido para você que nunca ouviu falar sobre a escravidão do povo no Egito, a libertação de Moisés. Vou fazer um resumo bem rapidinho aqui, depois você pode ler, tá? Ele está em Êxodo, você destrincha ele ali, tem muita coisa boa para se tirar desse texto, tá? Moisés é chamado, Moisés não acreditava no seu potencial, porque Moisés era gago, ele não sabia falar, ele tinha vergonha de falar em público, ele tinha vergonha de falar com autoridades, enfim, Moisés era uma pessoa humilde, ele foi na época que Moisés nasceu, teve um decreto no Egito de que todo primogênito deveria morrer, porque o rei, ele soube que tinha nascido ali alguém que poderia colocar o reinado dele em jogo. Então ele dá um decreto que mate todo primogênito, igual a história de Jesus, só pra gente frisar aqui esse ponto rapidinho, tá? Ele dá o decreto para que matem todo primogênito do sexo masculino, para que não viesse no futuro ninguém colocar o reinado dele em jogo. Tá? Só que a mãe de Moisés pega ele e vê as filhas de Faraó se banhando no rio, a mãe de Moisés coloca Moisés no cesto e joga Moisés no rio, e daí Moisés vai parar na casa de Faraó, Moisés é ensinado, as leis de Faraó, tudinho, aquilo tudo, Moisés cresce, Deus chama Moisés, faz o chamado de Moisés, Moisés começa a falar com Faraó, aí acontecem as 10 pragas, Faraó, que tinha um coração duro, amolece o coração, libera o povo de Deus do Egito, mas nesse caminho todo acontecem muitas coisas, tem muitos e muitos acontecimentos, tem a praga do gafanhoto, a praga do piolho, a morte do primogênito, enfim, tem muita coisa boa para você ler, para 10, 20, 30 minutos, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história, pelo que Deus fez, e eu tenho certeza que você vai se achar dentro desse texto, tá? Então, aí a última praga que vem é a praga do primogênito, a morte dos primogênitos, e morre dos animais, morre de todos os filhos dos egípcios, inclusive o primogênito de Faraó, que herdaria possivelmente o trono, né? E daí, quem conhece a história e você que não conhece, eu vou fazer um resuminho agora. O anjo vai passar matando todos os primogênitos. Então Deus dá uma ordem para os filhos de Israel. Preste atenção, porque é importantíssimo você cumprir tudo aquilo que Deus te manda fazer. Porque todas as vezes que Deus te dá uma ordem, te dá uma direção, pode ter certeza que dentro dessa ordem, dentro dessa direção, há um propósito e um livramento do Senhor para sua vida, tá? Deus manda que sacrifiquem um animal puro, passe o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar e ver o sangue nos umbrais das portas, ele vai passar direto por aquela casa, porque ele sabe que ali é um filho de Deus, ali é um filho de Israel, tá? Então isso acontece,
E daí o faraó manda Moisés tirar o povo, mandar o povo embora, vai embora com esse povo daqui. Aí o povo que antes era escravizado porque era uma mão de obra barata, quase sem custo nenhum, o custo que eles tinham era o custo de moradia e de comida. Então, Faraó pega esse povo agora, manda esse povo embora pro deserto, porque a ideia de Moisés era para celebrar uma festa para Deus no deserto. Só que, na verdade, Deus queria libertar o povo dessa escravidão. Tá? Então, ele pega e vai embora. Aí, o coração de Faraó se endurece de novo, o Faraó vai atrás. E é aí que a gente vai começar a nossa mensagem, tá? Ela tá em Êxodo 14, versículo 15, só que eu quero ler antes o versículo do 11 em diante para você entender o que eu vou falar. Vamos lá. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Por que nos tem tirado do Egito? O povo de Faraó está indagando Moisés, porque o povo de Israel está indagando Moisés porque Faraó libertou o povo e deixou o povo ir. Só que tempos depois, alguém falou, o Faraó tá vindo atrás aí com cavalo e com todos os seus cavaleiros de guerra e vai matar todo mundo. Então o povo ficou com medo. Diante de uma ameaça dessas, o povo ficou com medo. Vem cá, eles estão de cavalo, nós estamos a pé. A gente não vai conseguir ir mais rápido do que eles. A gente vai morrer no deserto. Então o povo começou a indagar Moisés. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, o povo queria continuar sendo escravo, mas não queria morrer no deserto. Só que, diante de tantas coisas que Deus já tinha feito, e Moisés vai falar, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Cara, é impressionante. O povo de Israel já tinha visto tanta coisa acontecer. Eles já tinham visto tantos milagres de Deus e eles ainda não entendiam que era Deus que pelejava por eles. Isso me arremete para os dias de hoje. A gente já viu tantas coisas, tantos sinais, tantas maravilhas. Deus já fez tantas coisas no meio de nós, por nós, a favor de nós, com um parente, com um amigo, com um vizinho, enfim, e a gente continua duvidando da palavra do Senhor. Nós não somos diferentes desse povo. A gente murmura, fala mal, critica, coloca a culpa em Deus, porque a gente ainda não entendeu que Deus nos deu o livramento e que Ele vai nos dar de novo. E se está acontecendo alguma coisa, cara, é aí que vai entrar a mensagem, é um tema interessante. Se está acontecendo alguma coisa, preste atenção, Deus sempre tem uma saída. Se Ele te colocou, se Ele te deu uma direção, você começou a fazer e está dando alguma coisa errada, pode ter certeza que aquilo dali não é surpresa para Deus. Estava dentro do script, Ele sabia que ia acontecer. No versículo 15, que é o versículo da nossa mensagem, que é o versículo tema da nossa mensagem, está escrito assim, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O tema da nossa palavra nessa noite é marchem. Marchem. Tá tudo dando errado na sua vida? Marche. O que é marchar, Ricardo? Marchar é seguir em frente. Tá tudo dando errado, a notícia ruim chegou, marcha. Siga em frente. Eu fiquei desempregado, siga em frente, marche. Minha mãe morreu, marche. Fiquei desempregado, marche. As dívidas acumularam, marche. Meu casamento tá acabando, marche. Cara, é impressionante. O povo já tinha visto todos os tipos de livramento do Senhor, mas ele ainda estava murmurando, marcha. É marchar, cara, segue em frente. Deus não mandou você parar, Deus mandou você continuar. Corajoso, soldado valente, corajoso do Senhor não para, ele continua marchando. Ele continua seguindo em frente. Independente da notícia ruim, independente do que aconteceu, marcha, cara. Não é pra parar,
Deus está mandando você marchar. Olha o que ele fala para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Deus não mandou você clamar a ele. Ele sabe o que está acontecendo. Já estava escrito, estava no script. Ele já sabia o que ia acontecer. Você acha que era surpresa para Deus que Faraó ia? Não era surpresa, cara. Deus já sabia o que ia acontecer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo que vai acontecer. Ele está em todos os lugares. Cara, Moisés quando eu acho que eu tento ficar imaginando que é impressionante quando Moisés fala para Deus e Deus fala assim, cara, por que você está clamando a mim? Você ainda não percebeu tudo que eu já fiz? Eu preciso mostrar mais. Eu preciso fazer algo diferente para vocês acreditarem que eu estou com vocês. Eu preciso pedir você para tocar na água, para você entender que é para você marchar e passar no meio do mar em terra seca. Eu preciso te mostrar todas as etapas do que você vai passar para você acreditar que eu sou Deus. Eu preciso pegar sempre na sua mão para você entender que eu tô com você. Cara, tem horas que você tem que botar o joelho em terra mesmo e clamar ao Senhor. Mas tem hora que você só precisa marchar. Ele já te deu a direção, ele já te deu os livramentos para aquela direção. Cara, tudo que vier depois disso, ele sabe o que está acontecendo, ele vai colocar, ele sabe o que vai acontecer e qual é o livramento, o que vai acontecer também de livramento para você. Tem hora que você precisa clamar a Deus com toda a sua força, chorar, se esguelar nos pés do Senhor. Mas tem hora que você só precisa seguir em frente, cara. Ele não mandou o povo parar, ele não mandou o povo murmurar, ele mandou o povo marchar. Cara, se é pra seguir em frente, segue em frente. Mas, Ricardo, no meio, eu seguir em frente não tem mais lugar porque tem um mar ali. Filho, segue em frente, começa a afundar, porque eu tenho certeza que a hora que a água chegar no último fio do seu cabelo, o mar vai abrir. Porque ele sabia. Deus não é irresponsável, Deus não vai mandar ninguém caminhar naquela direção sabendo que lá tem um mar e ele não tem um livramento. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que Faraó ia vir atrás. Ah, mas vamos lá. Faraó tá vindo cheio de cavalo. A gente tá a pé. Beleza, vou continuar marchando. Vamos lá, mas o que vai acontecer? Filho, não me interessa o que vai acontecer. Marcha. Deus não te chamou para questionar o que vai acontecer. Deus te chamou para marchar. Então marcha. Ah, Deus me chamou para pregar. Prega. Ah, mas eu não sei pregar. Filho, ele te chamou para pregar. Você tem convicção de prega. Deus me chamou para cantar, mas minha voz é horrível. Filho, canta. Ah, Deus me chamou para curar, mas eu tenho uma doença. Se cura primeiro, então. Ora pela sua cura. Deus me chamou para expulsar demônio, mas na minha vida tá cheia de demônio. Filho, tira os demônios da tua vida. Cara, é impressionante. A gente fica questionando a Deus, a gente fica duvidando. Ele fez tantos sinais, prodígios e maravilhas. Cara, que é um sinal mais maravilhoso do que você ver todos os primogênitos que estão com você morrer e o anjo da morte não entrar na sua casa por causa de um sangue de animal? Você quer milagre maior que esse? A direção que Deus deu para Moisés foi: pega o animal, mata, sacrifica o animal, pega o sangue daquele animal e passa nos umbrais da porta. Filho, vocês não questionaram nesse momento, mas na hora que Faraó tá vindo atrás, vocês questionam. A ordem é: Moisés, primeiro, por que clamas a mim? Eu tô cheio de coisa para resolver aqui. Eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu achei que nosso assunto já estava resolvido. Você me interrompe para... Marcha. Só, cara, Deus foi curto e grosso com Moisés. Marcha. É só isso. Tá desempregado, filho? Marcha. O casamento tá acabando? Marcha. Um parente tá no hospital com quadro terminal, já tem a resposta do médico que vai morrer em tantos dias, filho? Marcha. Estão te perseguindo na faculdade? Marcha.
Estão te perseguindo no trabalho? Marcha. Estão te perseguindo na vida pessoal? Marcha. Estão te perseguindo dentro da igreja? Marcha. Estão perseguindo o seu ministério? Marcha. Estão perseguindo o seu chamado? Marcha. Está todo endividado? Marcha. Não consegue resolver os problemas da vida, que você entrou sozinho, enfim, que Deus colocou. Marcha. Tá doente? Marcha. Cara, é simples. Ele já deu uma direção. Ele não vai ficar pegando na sua mãozinha. Ele já falou pra você o que você precisa fazer. Mas nós precisamos entender que quando Deus dá uma direção, cara, tudo que a gente precisa para chegar no alvo que ele já determinou, ele já preparou. Se ele disse que você vai para uma terra que emana leite e mel, no meio até você chegar nessa terra, cara, vai passar por tribulação. Vai ter notícia ruim, vai ter tribulação, vai ter vento contrário, vai ter faraó perseguindo, vai ter gafanhoto, vai ter tudo. Mas ele não mandou você parar. Você precisa entender que você não faz parte da geração que retrocede. Você não faz parte da geração que fica parado. Você não faz parte da geração que se entrega ao medo, à morte, à escravidão. Deus te libertou da terra do Egito. Você pode não ter morado no Egito, mas você viveu no Egito. Quer que eu te prove que você viveu no Egito? Você era escravo do pecado. Você era escravo da bebida, você não conseguia de jeito nenhum se livrar da bebida. Deus falou para você, filho, marcha. Você não conseguia se livrar das drogas, Deus disse para você, marcha. Ah, eu não consigo, Ricardo. O cigarro, ele me chama. Filho, ele te chama porque eu nunca vi cigarro falar. O cigarro não te chama, é você que anda em direção a ele. Começa a andar em direção contrária aos seus vícios, aos seus pecados. Faraó estava atrás, Israel estava na frente, sabe por quê? Porque Deus fez o povo andar em direção contrária a Israel. Israel não estava Deus fez o povo andar em direção contrária ao Egito. Egito não estava na frente, Israel atrás, não. Israel estava na frente e Egito atrás. O seu pecado está à sua frente, anda para o outro lado. Ó, eu não posso passar naquela rua porque eu vejo aquele bar, aí tem aquela sinuca, aí aquela sinuca chama uma cervejinha, aí a cervejinha chama um cigarro chama uma maconha, a maconha chama uma prostituição. Filho, anda na direção contrária então. Eu sei o que é o meu Egito. E eu sei para onde eu tenho que andar. Porque eu sei que se eu andar em direção ao Egito, eu vou sucumbir. Você faz parte de uma geração que não retrocede. Fala isso pra você agora. Eu faço parte de uma geração que não retrocede. Eu não sou covarde. Eu não faço parte de uma geração que fica parado. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Um dia, o anjo do Senhor apareceu para um jovem como você, Gideão. Ele se achava o menor da sua casa, ele se achava o menos importante, ele estava no lagar trabalhando. O anjo do Senhor falou para ele assim, ó, Gideão, homem forte e corajoso. Eu acredito que ele deve ter olhado para todos os lados assim, ó. Eu? Forte e corajoso? Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu não sou ninguém. E Deus chama Gideão para um desafio. O povo de Israel, ele estava sendo, o povo ele estava sendo mantido mais uma vez escravo, só que agora por midianitas. Aí o anjo do Senhor, o Senhor manda que ele vá à peleja contra os midianitas. Sabe quantos soldados midianitas existiam? 135 mil. Uma historinha bem rápida. 135 mil soldados. Juízes 6. Depois você dá uma olhadinha. Aí Deus está lá conversando com Gideão. Ele fala, mas Senhor, como? Reúne o povo. Reúne o que você tem.
Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. Lembrando, Midian tinha 135 mil soldados. Gideão conseguiu reunir 32 mil homens. Pastor de ovelha, cara, carpinteiro. Eu não sei nem que profissão que aqueles caras tinham, mas Gideão conseguiu reunir 32 homens. Deus vira para Gideão, olha que coisa louca. Gideão, você vai lutar contra 135 mil. Ó, tem muita gente contigo. Gideão, que isso, senhor? São 135 mil do outro lado. Eu tenho 32 mil, o senhor fala que tem muito. Tem muito. Acredita em mim, Gideão. Pergunta aí pro povo aí, quem tá com medo? 20 mil levantou a mão. Manda esse povo pra casa, Gideão. Gideão já começa a ficar desesperado. Se tava difícil enfrentar 135 com 32, imagina com 12. Filho, Deus não chama covarde. Deus não chama quem tá com medo, porque quem tá com medo compromete o desafio. Se você está mantendo pessoas do seu lado com medo dos seus desafios, essas pessoas estão comprometendo aquilo que Deus tem para sua vida. Começa a repensar. Começa a repensar aquilo que Deus te chamou para fazer e você está botando gente covarde do seu lado. Começa a repensar isso. Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, tem muita gente contigo ainda, filho. Gideão, não, o senhor deve estar de brincadeira comigo, não é possível. Se com 32 já estava difícil eu enfrentar 135 mil, 12 ainda tem muito. Olha só, Gideão, vou te falar uma coisa, desce com esse povo para beber água. Quem pegar e se abaixar, você vai ver, alguns vão se abaixar para beber água no rio, outros vão beber em posição de cachorro, igual cachorro. Filho, no final da historinha, sabe quantas pessoas ficaram com Gideão? 300 pessoas, 300 homens para enfrentar 135 mil. 300 homens para enfrentar 135 mil. E Gideão venceu. Gideão venceu, sabe por quê? Porque Gideão entendeu que 135 soldados não tinham um Deus, mas 300 homens tinham um Deus. O Egito, Faraó, foi atrás do povo de Israel porque Faraó sabia que lá tinha um Deus, mas mesmo assim ele decidiu ir. Agora, o povo de Israel não sabia que com eles tinha um Deus, por isso que eles murmuraram. O diabo sabe que toda vez que Deus coloca um desafio na sua vida, Deus está com você. Mas sabe por que ele te ataca? Porque você não acredita que Deus está com você. Esse é o segredo. Porque quando você acredita que Deus está com você, você não murmura. Quando você acredita que Deus está com você, você não acredita que você vai morrer. Quando você acredita que Deus está com você, você não pensa na derrota. Quando você acredita que Deus está com você, você não pensa em fracassar. Essa é a diferença. Quando você começar a entender que Deus está com você e que você é capaz de fazer aquilo, filho, não tem mar que vai te parar. Não tem farol vindo atrás que vai fazer você desistir. O vento contrário, a notícia ruim, ela sempre vai acontecer. Ela sempre vai existir. A diferença dos que desistem para os que não desistem é porque quem desiste acredita que o que pode fazer não vai dar certo para a sua vida. E o que não desiste acredita que mesmo sem condições de fazer, ele sempre tem uma determinação, um algo a mais, são as outras pessoas. Se você tiver alguém em quem você sabe que depende de você, que você pode ajudar lá na frente, cara, não tem nada que pode te parar. Não tem nada que possa te parar. Você só fracassa por causa de você. Você só perde por causa de você. Você só não dá certo por causa de você. Porque Deus já te deu um desafio. Ele sabe que dentro desse pacote tem vento contrário, tem notícia ruim, tem desgraça acontecendo, tem diabo testando, tem família testando, tem mulher testando, tem filho testando.
Mas você precisa entender que Ele está com você. E dentro desse pacote também tem livramento. Tem codorna voando. Tem água saindo da rocha. Tem mar abrindo. Tem cavaleiro de Faraó se afogando. Mas você precisa acreditar que Deus está com você. Esse texto, essa passagem, ela é tão bonita que ela vai... Deus podia simplesmente pegar o povo, tirar o povo do Egito. Pronto. Mas não. Tem tanta coisa que acontece. Tem tanta coisa que acontece. Deus está mostrando tanta coisa para um povo incrédulo. E mesmo assim, no ápice, no grande dia, cara, era para você pensar assim, pô, Deus já fez tanta coisa na minha vida, pô, isso aqui é ficha. Deus já me deu tanto livramento, será que Ele não vai... Óbvio que Ele vai fazer isso. Por que eu vou duvidar? Deus fez tanta coisa, cara. Pô, eu tava com fome, Deus... Pô, olhei pro céu, veio codorna voando. Eu tava com sede, não tinha onde beber água. A água jorrou da rocha, cara. O que mais que eu vou duvidar desse Deus? Não tem mais o que eu duvidar desse Deus. Cara, aí é uma decisão. Eu vou até fechar a Bíblia. É uma decisão. Você crê que Deus ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua vida. É uma decisão. Não fala para mim, Ricardo, eu não consigo largar o cigarro. Consegue. Consegue. O cigarro, a bebida, a prostituição, o vício, as drogas, nada disso é maior daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Todas as vezes que você se entrega ao pecado, que você nega a Deus e que você vive para fazer a vontade desse mundo, pessoas estão sofrendo. Você não está afetando só a sua vida, você está afetando toda uma geração. Porque existe uma geração que precisa que você se levante. Existe uma geração sedenta pela palavra de Deus que precisa ouvir a palavra de Deus por causa de você. Todo mundo tem um chamado. E o chamado de todo mundo é influenciar a vida dos outros. Você não pode desistir. Quando Deus te colocou com um propósito, estava proibido a desistência. Nós não podemos retroceder. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam ouvir o louvor que sai das suas bocas. Existem pessoas que precisam ouvir a oração que sai da sua boca. Existem pessoas que precisam de um toque das tuas mãos. Existem pessoas que, para ser curada, precisa apenas que você passe do lado delas. A tua sombra vai curar essas pessoas. Cara, viver com Deus é muito bom. Caminhar com Deus é muito bom. Mas vou largar a bebida? É tão prazeroso tomar minha cerveja. Você fala que é prazeroso tomar essa cerveja porque você nunca experimentou caminhar com Jesus. Ah, Ricardo, é tão prazeroso sair pro meu baile funk à noite e ver as mulheres... Cara, você fala isso porque você não sabe como é prazeroso ter uma mulher de Deus dentro de casa. Uma companheira que fica com você. Ricardo, é tão bom fumar meu cigarro. Você fala isso porque você nunca teve o prazer de mergulhar dentro dessa palavra aqui, ó. A palavra de Deus. Você diz que todo pecado é maravilhoso porque você nunca tentou viver uma vida de santidade. Porque o dia que você entender e tentar e começar a viver uma vida de santidade, você vai ver o que é prazeroso. Prazeroso não é as pessoas olharem pra você e falar assim, ó, caraca lá, bebão, vomitando, rindo da sua cara. Prazeroso é as pessoas olharem pra você e falar assim, caraca, você tá diferente, hein?
Fez alguma coisa diferente? Fiz. Jesus entrou na minha vida. E toda aquela mentira que eu vivia, toda aquela mentira que você vivia, foi por água abaixo, entrou no mar do esquecimento do Senhor. Hoje você é nova criatura. Hoje eu sou nova criatura. Caraca, maneiro, cara, esse Jesus. É isso que as pessoas vão falar quando olhar pra você. Mas você precisa entender, para você chegar nesse ponto, você precisa marchar, é seguir em frente. É decidir, é decisão, cara. Largar o pecado é decisão. Abandonar o pecado, a prática do pecado é decisão. Sair da escravidão do Egito é decisão. Ele já verteu o sangue dele na cruz por você, cara. Quando o anjo da morte vier, não vai tocar na tua vida, porque o sangue de Jesus Cristo te lavou de todos os pecados. Mas isso precisa ser uma decisão sua. Isso precisa estar dentro do seu coração. Você precisa querer. Você precisa sentir isso. E aí sim você vai ver e vai descobrir o que é gostoso, o que é prazeroso nessa vida. Quando a gente vive por pecado, a gente tem uma vida sem sentido. Quando a gente